Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre potência. A potência na matemática é uma operação em que nós temos A elevado a B. O A é a base e o B é o expoente. Calcular a potência é realizar o produto de B fatores iguais a A. Ou seja, a base A vai multiplicar ela por ela mesma, B vezes a quantidade de vezes que estiver indicada no expoente. Importante: quando o expoente for zero, ou seja, qualquer base elevado a zero, vai ser igual a 1. Isso é uma definição para todo A diferente de zero. E quando o expoente for 1, para toda base elevado ao expoente 1, nós teremos como resposta o próprio número, próprio A. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. Calcule 3 elevado ao expoente 2. Ou eu posso ler 3 elevado ao quadrado. Toda vez que o expoente for 2, a gente pode ler 3 elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer o produto de B fatores iguais. Então, vai repetir 2 vezes o mesmo número. No caso, esse número é o número que está indicado na base, que é o 3. Produto é multiplicação. Então, vai ficar 3 que multiplica 3. E isso é igual a 9. Então, o resultado da potência 3 elevado ao expoente 2 é 9. Mais um exemplo. 2 elevado ao expoente 5. 2 à quinta. Isso vai ser o 2 que multiplica o 2, o 2, o 2. E isso vai se repetir por 5 vezes, que é a quantidade evidenciada lá no expoente. Nós temos, então, nessa multiplicação, 32. Mais um exemplo. 7 elevado ao expoente ao zero. Como eu já falei, por definição, todo número elevado a zero vai ser sempre 1. 4 elevado a 1. Também, o 4 elevado a 1, todo número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Então, 4 elevado ao expoente 1 é o próprio 4. Mais um exemplo. Menos 5 elevado ao expoente 2. Observe que esse 5, essa base, ela é negativa, mas o procedimento é idêntico. Vai ficar 5 negativo que multiplica 5 negativo. O 5 negativo é a base, se repete, a quantidade de vezes indicada no expoente, que no caso é 2. Aqui, como trata-se de uma multiplicação e eu tenho um número negativo, eu preciso fazer o joguinho de sinal. Então, na multiplicação, 2 números negativos se multiplicando, vai dar positivo. Menos com menos vai dar mais, e 5 vezes 5, 25. O nosso último exemplo dessa etapa 1. Menos 2 elevado à terceira, ou ainda eu posso ler menos 2 elevado ao expoente 3, ou menos 2 elevado ao cubo. Aqui, a base, que é 2 negativo, vai repetir a quantidade de vezes indicada no expoente, que é 3 vezes. Então, vai ficar menos 2 que multiplica menos 2 que multiplica menos 2. Novamente, na multiplicação, número negativo, eu tenho que fazer o cálculo do sinal. Menos com menos vai dar mais, com menos, negativo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, menos 8. Observe aqui que quando eu tenho uma base negativa e o expoente par, vai dar um resultado positivo. Se minha base é um número negativo e o meu expoente é ímpar, a minha potência vai ter resposta um número negativo.
Agora eu vou falar rapidamente das propriedades de potência. Eu vou citar todas e depois nós vamos ver como elas acontecem nas atividades, tudo bem? Multiplicação de potência com a mesma base. A elevado a m multiplica a elevado a n. Bases iguais, expoentes distintos. Conserva a base que é a e somos expoentes. Divisão de potência com mesma base. A elevado a m dividido por a elevado a n. Conserva a base, que é igual a, e subtrai os expoentes. Potência de potência. A elevado a m e tudo elevado a n. Conserva a base a e multiplica os expoentes. M vezes n. Potência com expoente negativo. A base a está elevado a menos m. Aqui, nós vamos escrever uma fração e o número que está no numerador, na parte de cima da fração, vai para o denominador, a parte de baixo da fração, e o seu expoente vai ficar positivo, ou seja, a elevado ao expoente m negativo é 1 sobre a elevado a m. Potência com expoente fracionário. Então, aqui eu tenho a base A elevado ao expoente m sobre n. É uma fração. Essa fração, ela vai virar uma raiz. Então, vai ficar a raiz do A, que é a base, raiz enésima. O n que está no denominador do expoente, na fração, vai dar o índice da raiz, enquanto o m vai ser um expoente na base A. Traduzindo isso, A elevado à fração m sobre n é a mesma coisa que raiz enésima de A elevado a m. Potência de produto. Eu tenho A e B se multiplicando e tudo esse produto elevado ao expoente m. Eu posso fazer separadamente as potências. Isso é igual a A elevado a m multiplica B elevado a m. E o quociente, potência de quociente. A sobre B, tudo elevado a m. Parecido com o anterior, isso é A sobre m elevado a m, A expoente m dividido por B elevado ao expoente m. Nesse caso, nos dois últimos, as bases são distintas e os expoentes são iguais. Tudo bem? Obviamente, essa tabela aqui, esse conjunto de propriedades, você vai guardar, né? Você vai acabar decorando a partir do uso, né? Usando várias vezes, você acaba gravando cada uma dessas propriedades. Então, vamos a um exercício aqui, um exemplo 2. Calcule 5 elevado a 10 dividido por 5 elevado a 7, tudo vezes 2 elevado ao cubo, a terceira. Aqui eu não vou desenvolver as potências, por exemplo, 5 elevado a 10. Eu não vou fazer 5 vezes 5 vezes 5, 10 vezes. Eu vou usar uma propriedade, porque eu observo que eu tenho 5 elevado a 10 e 5 elevado a 7. E aqui uma divisão, que é o quociente. Eu posso usar aquela propriedade que mantém a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 5, nessa parte vai ficar 5, 10 menos 7, subtrai os expoentes. E o 2 ao cubo, eu vou copiar para resolver na próxima etapa. 5, 10 tira 7, vai dar 3. Isso é 5 a terceira, vezes 2 a terceira. Observa que agora eu tenho 5 e 2 multiplicando e o expoente 3. Nesse caso, eu posso unir. Então, vai ficar 5 que multiplica 2,
tudo elevado à terceira. A gente viu que isso também é uma propriedade. 5 vezes 2 vai dar 10. E 10 à terceira é 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. Acabamos o exercício. Para efetuar esse exercício, eu usei várias das propriedades que eu citei anteriormente. Bom, mais um. 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à quinta vezes 64 elevado a meio. Primeiramente, eu tenho aqui a base 2. Eu posso juntar, tá multiplicando. Potência de mesma base se multiplicando. O que nós fazemos? Somamos os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 3 mais 5, que vai dar 2 elevado a 8. Agora, esse 64 elevado a meio, toda vez que você vê uma fração no expoente, lembra de relacionar essa fração com raiz. O n, que é quem está na parte de baixo, que é o 2, vai dar o índice da raiz. Então, como aqui é 2, vai ser uma raiz quadrada. E o 1 vai ficar elevando o 64. Ou seja, isso é raiz quadrada de 64 elevado a 1. Vamos prosseguir. 2 elevado a 3 mais 5 é 2 elevado a 8. E a raiz quadrada, eu posso tirar esse índice, porque a raiz quadrada, quando não tem nada, eu não preciso pôr o índice 2, vai ficar raiz de 64. 2 elevado a 8, raiz de 64 é 8. E eu posso escrever o 8 como uma potência de 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Eu multiplicando 2 3 vezes por ele mesmo, eu obtenho 8. Então, é isso que eu vou escrever. 2 à oitava é a mesma... 2 à oitava que multiplica 8 é a mesma coisa que 2 à oitava que multiplica 2 ao cubo. Tudo bem? E agora, olha o que aconteceu. Duas potências de base 2. Multiplicando, eu somo os expoentes. 8 mais 3 vai dar 2 elevado a 11. Aí, desenvolve o 2 elevado a 11 e nós vamos obter o número 2048. Mais um exemplo. 2 elevado a menos 2, que multiplica 6 elevado ao quadrado. 2 elevado a menos 2, lembra? Eu tenho um expoente negativo. Então, a minha base muda na fração. Ela vai lá no denominador, porque ela está no numerador. Se tivesse o contrário, ela ia subir. A questão é que ela troca do numerador para o denominador e, ao mesmo tempo, o seu expoente vai ficar positivo. Então, teremos 1 sobre 2 ao quadrado, que multiplica 6 ao quadrado, que é 36. O 2 ao quadrado é 4. Então, 1 sobre 4 é igual a 36. 1 que multiplica 36 sobre 4, isso vai dar 9. Tudo bem? Observe que para resolver essas potências, a gente não vai necessariamente calcular todas as potências, principalmente quando o expoente for um número alto. Nós vamos utilizar das propriedades para simplificar o cálculo. Tá? Então, para que servem aquelas propriedades que eu apresentei anteriormente? Para simplificar o cálculo. E aqui eu tive várias passagens em que foi utilizado as propriedades. Agora, nós temos um exemplo da FUVEST, tá? Eu sempre vou trazer, sempre que possível, uma atividade aí de vestibular. Vamos ao enunciado. FUVEST. Dado 2 elevado a 28 mais 2 elevado a 30 sobre 10, e tudo isso numa raiz de índice 3, ele pede, né? O enunciado só dá essa sentença matemática e você tem que encontrar o resultado correspondente. Então, nós temos que resolver. Aqui nós vamos observar a primeira coisa, que nós temos 2 elevado a 28, 2 elevado a 30. Eu posso escrever esse 2 elevado a 30 como
algo parecido com esse 2 elevado a 28, se eu me recordar daquela propriedade, que vai falar de multiplicação de potência. Então, eu vou escrever isso, olha. 2 elevado a 30 é 2 elevado a 28 mais 2. Tudo bem? Lembram disso? Maravilha. Então, vamos lá. 2 elevado a 28 mais 2 elevado a 28 vezes 2 ao quadrado. Da onde saiu esse 2 ao quadrado? Daqui, ó. 2 elevado a 30 é a mesma coisa que 2 elevado a 28 mais 2. Propriedade de potência, multiplicação, 2 elevado a 28 vezes 2 ao quadrado. Tudo bem? Sobre o 10 é 2 vezes 5. O que eu estou fazendo nessa atividade? Nessa atividade, eu procurei evidenciar, deixar o 2 em todos os números que foi possível, inclusive aqui no 10, eu deixar um produto com o 2. Buscando o quê? Buscando simplificar a minha sentença matemática. Não podemos esquecer que tudo isso está numa raiz de índice 3. Então, raiz de índice 3. Agora, eu vou colocar em evidência esse número aqui, ó. Esse 2 elevado a 28. Tudo bem? Então, vamos lá. Isso vai ficar 2 elevado a 28, que multiplica. Aqui no 2 elevado a 28, multiplicado por 1, então vai ficar 1. E aqui, 2 elevado a 28 vezes 2 ao quadrado, vai sobrar somente o 2 ao quadrado. Para quem tem dúvida, a operação de colocar um número em evidência, a primeira coisa, esse número tem que estar em todos os termos envolvidos, que são os termos aqui do numerador. E você vai escrever como uma distributiva, é inverso da distributiva. Então, você vai lá e verifica. 2 elevado a 28 vezes 1, volta aqui no 2 elevado a 28. 2 elevado a 28 vezes 2 ao quadrado, volta nesse termo. Então, eu fiz aqui o processo de colocar em evidência corretamente. Tudo isso sobre 2 vezes o 5. Não esquecendo ainda da raiz de índice 3. Agora, dentro desse parênteses, eu tenho 1 mais 2 ao quadrado. Bom, 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. Vamos resolver isso. 2 elevado a 28, 1 mais 4 sobre 2 elevado a 5 na raiz de índice 3. Isso vai ser 2 elevado a 28, 1 mais 4, 5. Sobre 2 vezes o 5. Observa que aqui ficou 5 e 5. Então, nós vamos conseguir, como eu estou multiplicando por 5 e ao mesmo tempo dividindo por 5, essas operações se anulam, tá? E tudo na raiz de índice 3. 5, como eu falei, anula com 5. Agora, eu tenho 2 elevado a 28 sobre 2 na raiz de índice 3. Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. O 2, no caso, é expoente 1. Então, vai ficar 2 elevado a 28, propriedade, menos 1. Tudo bem? Então, vamos lá. 2 elevado a 28, menos 1. Tudo na raiz. E isso vai dar 2 elevado a 27 na raiz cúbica. Tudo bem? Prosseguindo, então, lembra que eu posso escrever uma raiz como potência em que o expoente vai no numerador e o índice vai no denominador. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 27 é a mesma coisa que 2 elevado ao expoente fracionário 27 sobre 3. E 27 dividido por 3 é 9. Portanto, nós temos 2 elevado a 9. Isso nos dá a alternativa D. Tá? Então, aqui a gente mostrou um exemplo de um exercício envolvendo potência
em que a gente usou várias propriedades para chegar na resolução. Um exercício bastante completo, um exercício de vestibular. Espero que vocês tenham compreendido. Eu finalizo a aula por aqui. Obrigada e bons estudos!